Queridos, então, vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente já viu até hoje, para entrar nesse capítulo 4 aquecido, né? Rememorizando aí os teus registros, aquilo que tu já escreveu. Então, a gente sabe então que essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para aqueles irmãos que estão naquela região da Galácia, ali na Ásia Menor, e hoje é a Turquia, e o que nós percebemos é Paulo aqui sendo muito severo nas suas colocações, né, por aquilo que ele soube que estava acontecendo com os irmãos daquela região, porque ele soube que estavam vindo ali agora algumas orientações de alguns cristãos chamados judaizantes, que eram judeus que se converteram ao cristianismo e que estavam trazendo agora um outro ensino diferente daquele que Paulo tinha deixado quando passou por aquele lugar. Então, Paulo passou por aquele lugar ali na primeira viagem missionária dele. Depois ele voltou outras vezes lá e agora ele está escrevendo durante a terceira viagem missionária. Ele está impossibilitado de ir lá, está bem distante de lá, ele está na Macedônia, mas ele está escrevendo essa carta com muita veemência, né? Repreendendo mesmo, né, aquele ensino que estava chegando, que o ensino, a base dele era que havia algumas condicionantes, alguns pré-requisitos para que a pessoa se salvasse, para que a pessoa fosse aceita e justificada. Alguns pré-requisitos da lei, dentre eles o mais falado é a circuncisão. Então havia ali uma colocação ali que precisaria ser circuncidado necessariamente para poder ser um cristão mesmo salvo, e isso é o que Paulo está aqui contrariando veementemente, porque ele está dizendo que a salvação, a justificação é puramente pela fé e não por obras. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer para alcançar o mérito, a graça, o favor de Deus. É uma questão de escolha, é uma questão de justiça de Deus, uma questão de promessa, e que não há o que o homem possa fazer, e que se houvesse alguma coisa que o homem pudesse fazer, então, se a cruz não fosse suficiente, a morte de Jesus, então, seria anulada. Então, esse é o panorama, né, geral dessa carta. É uma carta que fala sobre liberdade, ou seja, a liberdade, a libertação de qualquer meio ou de qualquer ação que pudesse ser feita para conquistar alguma coisa. Então, o povo judeu, que descende do povo hebreu, aquele povo escolhido por Deus, a partir da vida de Abraão, Isaac, Jacó, aquele povo que ficou 430 anos no Egito, escravizado, depois foi liberto. Aquele povo, ele se tornou um povo que se situou numa região, a região de Canaã, e se tornou ali um reino muito conhecido no mundo antigo. Então, todas as pessoas que nasciam ali naquela família, que era a descendência das 12 tribos, que eram os filhos de Jacó, quando nascia ali naquela realidade, e naquela genealogia, então ali já se tornava um hebreu, posteriormente um judeu. E depois ele tinha que cumprir uma série de normas que Deus tinha dado para Moisés, uma série de leis, para que daí sim, a partir do cumprimento dessas leis, ele se tornasse um hebreu, um judeu legítimo, puro, aceito por Deus. Mas o fato foi que essa série de normativas e de legislações não puderam nunca ser cumpridas na totalidade. O povo nunca conseguiu cumprir, por isso a necessidade de um sacrifício. Então, todos os anos era necessário um sacrifício, as festas e também a circuncisão. Ao 8º dia, um hebreu, um judeu era circuncidado, um homem, no seu órgão masculino, genital, na sua maior intimidade. Agora, a partir da nova aliança, a partir do momento que tudo aquilo apontava para Cristo, e Cristo vem agora na plenitude,
todas essas coisas elas foram cumpridas. Elas já tiveram o seu motivo agora aparente, que é a nova aliança, e agora vem a graça de Deus, a libertação de Deus, a redenção de Deus. Então é isso que esse livro vai trazendo. Então no primeiro capítulo nós vimos ali Paulo dizendo que ele era uma autoridade, um apóstolo, e que ele não trouxe esses ensinos através de algo que foi aprendido humanamente, mas foi por revelação que ele trouxe. Então ele vai trazendo a história dele. Depois, no capítulo 2, nós vimos ali que ele falou da autenticidade de alguém que é nascido de novo agora pela graça. Agora não é nascido mais de uma genealogia, porque o desejo, a vontade de Deus era que se expandisse a salvação para toda a terra e não ficasse somente para os judeus. Então agora essa salvação que se expande para toda a terra, Paulo está dizendo que essa nova identidade, essa autenticidade ia se formando ao longo do tempo. E que enquanto isso não acontecia, havia ainda uma dissimulação. Então nós vimos no capítulo 2 ali uma grande discussão que Paulo teve com um dos apóstolos, uma das colunas que andou com Jesus, que era Pedro, lá em Antioquia, por um mau comportamento que era digno de repreensão. Depois, no capítulo 3, na semana passada, nós pudemos ver a questão da justificação pela fé e não por obras. Então, nós pudemos trabalhar também a questão dos decretos. Nós caminhamos bastante ali pelo livro de Levítico, pelo livro de Números, algumas citações que Paulo fez, porque ele era um zeloso conhecedor da lei. Então, ele tinha autoridade para ensinar que a lei tinha sido cumprida a partir do momento que o Messias chegou, que a plenitude chegou. Então, agora nós vamos entrar no capítulo 4, que é um capítulo que ele vai conectado, e eu quero relembrar com vocês o final. Então, eu vou ler ali o último versículo para lembrar vocês, onde ele termina dizendo, olha, agora na nova aliança não há mais homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há citra. Agora só há uma coisa, só há um nome, só há Cristo. Então ele fala a respeito da promessa que ele fez para Abraão, que era anterior à circuncisão. E agora ele vai entrar num capítulo muito interessante que eu quero, assim, mais uma vez te pedir atenção mesmo, porque nós vamos falar de algo muito relevante, muito aplicado no nosso dia a dia. Nós vamos falar da diferença de uma mentalidade escrava e de uma mente de Cristo liberta. E nós vamos conseguir enxergar muito bem isso no nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar, como nós pensávamos, como nós pensamos hoje, como já mudou o nosso entendimento, e vamos também ser lançados para onde a gente vai começar a pensar, porque essa mentalidade ela vai se transformando, é uma renovação a partir da transformação do entendimento, para que a gente experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E experimentar, não no sentido de ter uma experiência, mas no sentido de ser. Experimentar no sentido de tornar-se essa vontade de Deus aqui na Terra. Então a gente vai poder trabalhar muito bem isso nessa noite. Então eu quero já entrar nessa leitura desse capítulo 4, mas eu vou primeiro ler o verso 29 do capítulo 3 para a gente fazer essa conexão, para a gente poder fazer o sentido com um link já na finalização do capítulo anterior. Então diz assim, deixa eu botar um pouquinho de água aqui para mim, que depois da leitura eu já tomo um pouquinho de água aqui. Então diz assim, no final do capítulo 3 do livro de Gálatas, no versículo 29. Então ele diz assim, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Presta atenção nisso. Descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então ele finaliza dizendo, olha, então se vocês são de Cristo, se vocês nasceram de novo, então vocês entram na promessa, entram na herança e se tornam descendentes de Abraão.
Aqueles que fazem parte hoje daquilo que Deus prometeu para Abraão. O que Deus prometeu para Abraão? Deus prometeu para Abraão um filho, Isaque, de uma mulher que não poderia ter filhos. Então, essa promessa não falava de Isaque, nós vimos na semana passada, falava de Cristo. E falava de uma descendência que se multiplicaria, ao ponto que seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto as areias do mar. Então, nós entramos nessa descendência plural a partir do Cristo, porque o Cristo ele se divide pelo Espírito. O Espírito que estava dentro de Jesus, ele explode naquela cruz, ele sai de dentro dele, daquela cruz, e acaba gerando muitos filhos. Dentre eles sou eu e é tu. Então são os descendentes. Agora no capítulo 4, nós vamos ler desde o início agora do capítulo 4, Paulo diz assim. Agora no capítulo 4, nós vamos ler digo, porém... Agora no capítulo 4, Paulo diz assim. Vocês estão ouvindo um eco aí? Deu Sim. Um eco aqui também. Deu um eco, pastor. Vamos ver se parou agora. Acho que agora deu. Vamos lá. Digo, porém, o seguinte. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas estar sob tutores e curadores, até o tempo predestinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, olha a plenitude do tempo, o tempo pleno de Deus, o Cristo, a nova aliança, a revelação, o Messias, o ungido, o prometido. Quando chegou essa plenitude, agora as coisas são plenas. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, nascido debaixo da lei, obedecendo a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito no seu Filho ao seu coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu, porque também eu sou como vocês. Isso é, o que lhes peço, irmãos. Isso é o que lhes peço, irmãos. Algumas versões diz que eu não estou ofendido com vocês, não há nenhum tipo de ofensa naquilo que ele está falando. Nessa que eu estou lendo diz assim, vocês não me ofenderam em nada. Versículo 13. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, ou estava com uma enfermidade. E por mais que minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, uma tentação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a fidelidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque de novo eu estou sofrendo as dores de parto,
até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Versículo 21. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, correspondendo a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, dentro dessa perspectiva que a gente vai trabalhar hoje, então a gente vai trabalhar esses filhos da promessa, que são os filhos escolhidos por Deus, são os filhos que entram na descendência de Abraão, segundo Isaque. Agora, há uma outra descendência que é segundo Ismael, que é o filho da Agar. Isso nós vamos falar um pouco depois. Nós vamos começar falando aqui agora a respeito de uma mentalidade livre e de uma mentalidade escrava. E o que Deus está falando aqui para a gente, através da vida de Paulo, e que está comunicando aos Gálatas, é dizendo para eles, olha, o que eu trouxe para vocês aí foi um evangelho pregado para libertar o coração e a mente de vocês. Eu trouxe o evangelho que ele era suficiente nele só. Eu trouxe um evangelho onde quem trabalhou foi o filho, foi o unigênito, se tornando o primogênito. Então eu estou apontando para vocês o trabalho de Jesus sendo o Cristo e o porquê de ele ter cumprido o propósito da maneira que ele cumpriu. Agora, isso que eu falei para vocês, agora, rapidamente, vocês alteraram a mentalidade de vocês e vocês já estão recebendo uma outra doutrina, um outro ensino, por conta da minha ausência. Então, nesse momento, eu quero que a gente pense, irmãos, e que tu possa escrever aí o que é um escravo e o que é um filho livre. Um filho que, quando ele não tinha pai, quando ele não tinha paternidade, ele era um órfão e escravizado pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios interesses. E aqui eu quero fazer uma analogia com vocês, para a gente poder pensar nisso que o apóstolo está dizendo. Porque ele está dizendo, olha, a lei, e mais uma vez ele diz ali, a lei, ela serve como esse tutor desse filho, que ainda não está amadurecido, que ainda ele está em desenvolvimento, ele ainda não tem condição de assumir as responsabilidades com a herança, com o seu pai. Então ele ainda precisa de uma tutoria, ele ainda precisa de um aio, de um guia, para que leve ele até um momento do desenvolvimento. E aqui nós estamos falando das 2 alianças. Lembram na semana passada que nós trabalhamos ali que a lei era como um aio que ele ia levar até Cristo e que daí sim em Cristo haveria uma maioridade.
haveria um assumir da responsabilidade com a herança. Até ali, a lei estava levando o povo numa orientação daquilo que Deus se agradava e daquilo que Deus não se agradava. E ficou evidente que o homem, ele não conseguia se manter naquilo que Deus orientava. Por isso era necessário sacrifícios, mas quando veio o sacrifício definitivo que o filho fez voluntariamente, esse foi o trabalho, esse foi o serviço do filho. Esse foi o sacrifício definitivo para toda a humanidade. Então agora a maldição da lei, ela tinha terminado, porque o próprio filho se fez maldição, ou seja, cumpriu toda a lei naquele momento. E agora vinha um ambiente da graça, um ambiente de pessoas que assumiam a responsabilidade, que eram os filhos. Presta atenção que quando a gente está falando de escravo, o filho, ele é muito parecido com o escravo. E a gente tem falado muito ultimamente, eu quero que tu anote sobre isso aí, a respeito de mão de obra. Mão de obra é uma coisa muito falada. Mão de obra qualificada, estamos procurando uma mão de obra qualificada. Nós somos uma boa mão de obra. No ambiente de empreendedorismo, a gente fala muito a respeito de mão de obra. Se precisa de uma mão de obra. Só que quem realiza somente a mão de obra, quem é a mão de obra, a atuação do serviço, é o escravo, é a mentalidade escrava. Que ele faz uma mão de obra ali com o intuito do recebimento de uma recompensa. É assim que ele trabalha, o escravo trabalha assim. Quando estavam no campo, nessa realidade, uma realidade de campo, uma realidade rural, o escravo trabalhava na lavoura, trabalhava na pecuária, e o filho trabalhava junto. O filho saía da sua casa, da casa do seu pai, no mesmo horário daqueles escravos, ou até antes, e assumia o trabalho, fazia a mão de obra junto com os escravos. Só que a diferença é que no final do dia, finalizando o trabalho, os escravos iam ali para a sua casa, que era reservada, da casa dos senhores, e o filho ia para a casa do pai. Então essa é a grande diferença da mentalidade. Porque o filho, ele não trabalha por uma recompensa, ele trabalha como herdeiro, ele trabalha como dono de tudo. Ele trabalha, inclusive, e presta atenção nisso que nós vamos conversar aqui agora, é muito importante, porque a mentalidade livre desse filho que foi adotado, ou seja, ele foi trazido. Por que é o filho adotado? Porque o filho que estava dentro da casa do pai, do Senhor, e que veio trabalhar junto, e que veio para a terra junto, é Jesus, sendo Cristo. Só que quando ele vem para trabalhar junto, e quando ele vem para fazer o trabalho dele, ele está anunciando que aqueles que são escravos, que não são filhos, eles serão adotados pelo pai dele. Ou seja, todos esses agora, eles vão ser levados para dentro de casa, eles não vão mais dormir, eles não vão mais morar retirados da casa do pai. Agora, aquele filho que era o unigênito e que traz agora esse espírito de adoção, porque agora é colocado em alguns daqueles trabalhadores ali que estavam escravizados, coloca-se o espírito dentro deles que diz assim: Abba, pai, cadê o meu pai? Cadê a minha adoção? E agora vem o espírito de adoção que aquele filho anuncia, e aqueles trabalhadores olham para ele e não enxergam mais como um filho que vem lá da casa do pai, mas ele é a própria representação do pai e enxergam ele como um irmão mais velho. Olha que coisa mais gloriosa, queridos. E agora aquele irmão mais velho diz assim: vocês são meus irmãos, vocês estão adotados, e aquilo testifica no Espírito, está dizendo: Abba, pai, eu precisava de um pai, eu queria um pai, eu não aguentava mais viver reduzido na escravidão. E aí eles entram agora junto com o filho para a mesa do pai, se tornam co-herdeiros com o herdeiro. Isso é maravilhoso demais, queridos. E essa mentalidade agora que nós recebemos, trabalhando não mais agora por uma recompensa limitada, mas trabalhando agora
porque herdaram, porque uma coisa que o herdeiro herda, nesse tempo antigo, né? Nós estamos falando de uma realidade rural, o que o herdeiro herdava não era somente os campos, as propriedades, mas ele herdava também os escravos. Está entendendo, querido, como é que nós fomos herdados pelo herdeiro? Só que esses escravos eram herdados pelo herdeiro e continuavam escravos agora do herdeiro. Agora, esse herdeiro era diferente. Esse herdeiro, ele nos herdou numa herança e nos libertou. Nos deixou livres também, nos fez filhos também. Ele disse, eu não estou herdando vocês agora para vocês continuarem escravos dos campos do meu pai. Eu estou agora herdando vocês para libertar vocês e para vocês sentarem junto comigo na mesa do meu pai. E vamos trabalhar juntos agora na grande seara do meu pai. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa, queridos. Que liberdade, queridos. Essa é a liberdade que foi anunciada. Mas agora tem uma dificuldade muito grande, porque Paulo está perplexo, está dizendo como é que vocês voltaram para aquela mentalidade antiga. Como é que pessoas vieram e seduziram vocês? E se mostraram ali zelosos para vocês. Sabe por que se mostraram zelosos por vocês? Porque eles queriam afastar vocês de mim. Há uma sedução, há uma sugestão muito forte para nos afastar daqueles que estão nos ensinando, através de Cristo, o que é a liberdade de se tornar herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Sabe que o movimento abolicionista, né, no mundo todo, ele foi no século XVIII. Então, ali, em meados de 1700, começou um movimento abolicionista. Muitas pessoas, muitos líderes se levantaram em várias nações para poder liberar, para fazer leis que libertassem os escravos. Foi um movimento mundial, sobretudo nos Estados Unidos e na França. E nesse movimento abolicionista, o que acontecia era que aquele discurso de liberdade, aquilo era aceito pelas pessoas, aquilo socialmente pareceu muito justo, pareceu muito bom. Que os senhores tinham que libertar agora os seus escravos, não podiam ter mais eles sob a tutela deles para mão de obra. Só que o que aconteceu foi que naquela época mais de 75% desses homens e dessas mulheres que eram libertos, eles queriam retornar para aqueles lugares de escravidão, porque eles não sabiam como se movimentar fora daquele ambiente. Isso é uma cultura na nossa mentalidade, queridos. Nós vivemos essa cultura na nossa mentalidade colonial ainda até hoje. Aqui no Brasil foi a princesa Isabel, né, que fez esse movimento, mas foi um movimento espiritual mundial, onde aqueles homens não queriam, por quê? Porque eles eram escravos de muitos senhores ali que os tratavam bem, que davam regalias para eles, benefícios para eles, e eles não sabiam. É como se o passarinho voltasse para a gaiola. Era mais seguro para eles viver naquela limitação. Às vezes, na nossa mentalidade escravizada, é mais seguro viver limitado. Só que o que está sendo proposto para nós, pelo Filho, pelo herdeiro, que agora nos resgatou dessa escravidão, é uma vida em liberdade e responsabilidade, para trabalhar para uma grande seara. Essa é a plenitude dos tempos, porque nós não somos uma mão de obra, querido. Nós somos uma mente pensante, nós temos que entrar, nós somos convidados para entrar na mesa do Pai e construir junto com Ele, e pensar junto com Ele, e descobrir a vontade dEle, e saber qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade. Não é simplesmente trabalhar, mas quem que nós temos que orientar, quem que nós temos que ensinar, como que nós vamos traduzir aquela ideia do Pai, os pensamentos do Pai. Sabe que quando nós, como igreja, nós somos uma igreja de um viés muito forte missionário, muito forte. Nós estamos em muitas partes do mundo. E quando nós enviamos os missionários lá para fora, não é difícil encontrar emprego lá, para eles trabalharem. Aí eles dizem assim, não, eles pagam muito bem a mão de obra. Mas não é que eles pagam muito bem a mão de obra. É a questão que o nosso dinheiro, a nossa moeda aqui, ela é muito desvalorizada. E aí quando chega lá, eles escravizam as pessoas para trabalhar e pagam um valor que para eles é irrisório e para nós tem muito valor.
E a gente acaba gostando disso. E a gente chega lá fora, muitas vezes com dificuldade com a língua, e para eles é muito bom ter dificuldade com a língua, porque daí tu não precisa entrar no conhecimento daquilo que eles estão pensando, como donos de empresas. Mas simplesmente eles vão dando ordens e tu vai ali trabalhando, muitas vezes de uma forma abusiva, e recebendo ali um valor que te deixa contente. Só que nós não fomos feitos para mão de obra, nós somos feitos para sentar em mesas e construir juntos e opinar com todo respeito, mas com muita ousadia. Nós não fomos feitos para simplesmente receber ordens e baixar a cabeça e executar, porque nós não somos mão de obra, nós somos feitos para boas obras que já foram deixadas pelo nosso Pai para que nós andássemos sobre elas. Então nós precisamos agora ganhar uma identidade liberta, uma mentalidade que constrói junto, que pensa, que trabalha, que ensina. E é isso que Paulo está falando nesse momento. Ele está dizendo, eu não entendo como é que vocês voltaram depois de serem libertos para os rudimentos de novo, para coisas pobres e fracas, que era a lei. Como é que vocês voltaram de novo para algo que estava condicionado até um tempo, e depois disso foi liberado, e vocês retornam para isso. E aí, queridos, eu quero trazer assim, dentro disso, dessa intenção, né? Que isso é um movimento espiritual através de pessoas, assim como o evangelho, ele é pregado como um movimento espiritual também através de pessoas. Há também um movimento contrário ao evangelho, que também veio ensinando através de pessoas, e a gente tem que ter muito cuidado. E ele está dizendo, ele está chamando a atenção, ele está dizendo, como é que vocês antes, vocês viram, eu tive aí em fraqueza. Ele fala, vocês me viram aí em enfermidade, vocês me viram aí como homem mesmo. E mesmo vocês me vendo como homem, com as minhas fraquezas, vocês me receberam como anjo. Vocês me honraram. Vocês me receberam como Cristo. Lembrem, ele está chamando a memória deles. Lembra que vocês me ouviam, vocês me recebiam. Lembra que vocês me honravam. Lembra que vocês me elogiavam. Lembra, ele chega a dizer, na época vocês eram tão ligados comigo que vocês eram capazes, se necessário fosse, arrancar um olho de vocês por causa daquilo que vocês estavam recebendo na minha vida, porque era Cristo. E como que agora isso mudou? Como que agora vocês não mudaram tudo aquilo que vocês aprenderam? E aqui tem um alerta para nós, queridos. Um perigo, sempre um perigo de retornar para esse ambiente de escravidão, como aqueles escravos se acostumaram com aquele ambiente, quando foi lhes oferecido liberdade, eles acharam que não era bom. Quando a gente trabalha com um presídio, a gente vê muitas vezes isso. Gente muito tempo ali pagando penas mais longas, 10, 15, 20 anos, e quando eles têm liberdade, eles não conseguem ser inseridos na sociedade. E não é, queridos, porque a sociedade não os acolhe. Pode ser que nós tenhamos também algumas dificuldades civis também para poder fazer a ressociabilização. Mas não é por causa disso, o fundamento não é esse. O fundamento é que eles não conseguem mais se habituar com aquele tipo de vida fora daquele ambiente reduzido, daquela cultura que eles já estavam ali sistematizados com aquele comportamento. E eles querem voltar. Muitos deles, a gente vê muitos deles, eu trabalhei durante algum tempo com esses apenados e muitos deles, às vezes, cometiam de novo, tentavam no primeiro momento ressociabilizar, voltavam com a família e passava aquele tempo ali de matar a saudade da família, abraçar o filho, a mulher, e daqui a pouco eles começavam a se sentir mal, como aquele que fica em abstinência, e voltava e procurava as antigas amizades, e aí infringia depois, caía num delito, mas já intencionalmente premeditando na possibilidade de voltar para aquele regime ali, né, prisional. E a nossa mentalidade caminha um pouco parecido com essa forma. E o que Paulo está dizendo é que, olha, preste atenção como vocês eram, preste atenção como vocês mudaram. Vocês não foram gerados
para ser filhos de escravos. Vocês foram gerados como filhos da livre. E aí Paulo entra numa aflição por eles, né? Porque ele diz assim, olha, filhinhos, eu estou aqui como quem tem dores de parto. Eu quero até repetir aqui para vocês essa parte final e depois nós já vamos nos encaminhando para a conclusão. No versículo 17 diz assim, ó, os que vos obsequiam, esses aí que estão agradando vocês, que estão querendo oferecer presentes para vocês, que estão convencendo vocês, não fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelo por eles, para que se agrade por eles. Paulo não queria que se agradasse de Paulo, mas Paulo dizia, esse é Cristo na minha vida, vocês veem Jesus na minha vida, por isso que eu mesmo em fraqueza aí, vocês foram convencidos, porque era Jesus. Agora essas pessoas que estão querendo em falsidade aí convencer vocês, querem afastar de mim, porque Cristo está em mim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, para que vocês tenham apreço por eles, pelas pessoas deles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem, de novo, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então ele está dizendo, olha, essas pessoas aí querem afastar vocês de mim, e eu estou aqui de novo, estou orientando, eu estou falando, eu estou aqui sentindo dores de parto, porque é necessário até que Cristo seja formado em vocês. Então, ao longo da caminhada, há algumas inconstâncias que são naturais. E há pessoas, há homens que vão sofrer dores de parto por nós, até que nós sejamos gerados na completude. Gerados da promessa, gerados como livres, como Isaac. Ele está dizendo, eu queria estar aí com vocês, para eu poder ter um tom de paternidade com vocês, porque esse espírito que clama, Abba Pai, é Cristo, é o Filho que está falando, que está trazendo vocês para dentro de casa, e é através da minha vida. E eu estou aqui gemendo, sofrendo, eu queria estar com vocês aí, mas mais uma vez eu estou gemendo, sofrendo, porque é necessário que seja assim, até que Cristo seja formado em vocês. A gente está em formação. E tem gente sofrendo as dores de parto por nós. Graças a Deus por isso. Tem gente sofrendo para nos orientar, tem gente sofrendo para nos admoestar, para nos consolar. E aí depois ele entra agora numa analogia, que isso está lá, eu quero que tu anote isso, está lá em Gênesis 16. Nós vamos conversar aqui a respeito, porque não dá tempo, mas eu quero que depois tu estude isso. Lá em Gênesis 16, está falando da promessa que veio para Abraão, que Abraão teria um filho. Deus daria um filho para Abraão. Mas Abraão já era de avançada idade, ele já tinha aqui 70 e tantos anos, e aquela promessa já tinha sido dada há algum tempo, e aqui eles estavam na dúvida, mas será que isso vai acontecer? Será que não vai? E aí Saraí, que sabia que tinha tido essa promessa, teve uma grande ideia. Ela falou, Abraão, essa promessa que tu teve para ter uma descendência, essa promessa do Senhor, ela é verdade, mas só que nós interpretamos ela errada, porque não pode ser comigo, porque eu não posso ter filhos, eu sou de avançada idade, sou estéril. Então, a ideia é, pega aquela mulher ali, uma egípcia chamada Agar, pega ela, coabita com ela, tenha relação com essa mulher e tenha filho com ela. Esse vai ser o filho da herança. Uma boa ideia. E Abraão acatou aquela ideia como uma boa ideia. Aquela mesma ideia, essa ideia é uma ideia recorrente, é uma ideia que não para até os dias de hoje. É a mesma ideia que a Eva teve, que ela foi orientada ali por uma serpente que era Satanás e que dizia, olha, pode pegar aquilo ali, sabe de uma coisa? Não é bem assim como Deus falou, pode pegar aquilo ali, é agradável aos olhos, é lícito, é uma boa ideia. E Adão acatou essa ideia. E Abraão acatou essa ideia e coabitou e teve um filho com essa mulher. O nome desse filho é Ismael, filho da escrava. E é isso que Paulo está falando. Havia uma promessa, a promessa era para Abraão com Sara.
Sara quer dizer a aliança da liberdade. Agar quer dizer a aliança da escravidão, a escrava, a egípcia. Ela era serva de Sara. Saraí, no caso, né? Depois mudou o nome dela. Ela era Abrão aqui e Saraí. Depois tornou Abraão e Sara. E nasceu esse filho, o filho do equívoco, o filho daquele que dá um jeito, o filho daquele que é enganado. Assim como Eva foi enganada, assim como a Sara foi enganada pela mentalidade dela, também ele estava vendo agora, Paulo, que as pessoas estavam sendo enganadas por um ensino, por uma persuasão humana, por uma vaidade, por uma falta de sinceridade. De gente que não estava ali trazendo a palavra da promessa, o ensino pelo evangelho da verdade, da liberdade, da justificação pela fé. Não, era escravidão, justificação por obras. A mão de obra. Vamos lá, mão de obra. Nós somos a mão de obra. Vamos dar um jeito, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer força. Vamos resolver. Amaldiçoa o processo. E Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço. Maldito. Fez da carne o seu braço. Resolveu por si. Não veio do Espírito. Não veio isso da mesa do Pai. É maldição. Volta para a lei. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é que nós somos filhos da promessa, da livre. Nós somos da descendência de Isaac. Nós somos daqueles que receberam algo pela graça. Era impossível para aquela mulher ter filho, mas havia uma promessa sobre a vida dela. Era impossível para ti estar nesse lugar onde tu está, mas havia uma promessa sobre a tua vida. Era impossível para mim estar falando o que eu estou falando, mas havia uma promessa sobre a minha vida. Era impossível a gente estar aprendendo o que a gente está aprendendo, mas havia uma promessa sobre a tua vida. Era impossível a gente estar fazendo as escolhas que a gente tem feito, mas havia uma promessa sobre a nossa vida. Promessa de liberdade. Mas há uma palavra de cuidado de Paulo para a igreja e do Espírito que falava através de Paulo e que fala conosco também hoje. Cuidado para não voltar. Cuidado para não voltar para a gaiola. Cuidado para não sentir medo do novo e não voltar. Cuidado para tu perder a capacidade de discernir e começar a ouvir ensinos de um outro evangelho que não é o evangelho da sã doutrina na vida de Jesus Cristo. Cuidado, nós somos livres. São duas alianças. A aliança da escravidão era a lei, terminou. Hoje nós vivemos a aliança da livre, da liberdade, da promessa. É isso que Paulo está dizendo, é assim que Paulo está finalizando. Vocês são filhos da promessa, da livre, vocês são livres, não voltem mais. Não sejam enganados como Sara foi enganada, não sejam enganados como Abraão foi enganado. Cuidado, presta atenção. É muito parecido. Ah, mas é o filho de Abraão. Mas não é o filho do jeito que a gente acha que tem que ser. É o filho daquilo que Deus pensou para nós. É a promessa. É uma identidade de alguém que foi liberto, que está livre. Que agora ele vai trabalhar, ele trabalha arduamente todo dia, mas no final do dia ele volta para a mesa do Pai, ele volta para a casa do Pai, ele volta para ouvir o que o Pai está pensando, o que o Pai está falando. Ele não pensa em recompensa. Ele tem toda a herança que ele precisava. Agora, sabe o que ele faz, esse filho? Ele faz como ele viu o irmão mais velho dele fazer. Agora ele sai de dentro da casa e ele vai para fora, e ele vai para a rua, e ele vai trabalhar para anunciar aquele trabalho. Ele é só um motivo para que ele possa estar com alguém e possa anunciar para ele: olha, querido, tu está enganado, tu só pensa que tu é um escravo, que tu é alguém só para mão de obra. Vem aqui comigo que tu é meu irmão, tu é filho do meu pai. Aleluia!
aonde tu vai trabalhar, aonde tu vai andar, aonde tu vai sentar, quando tu estiver perto de alguém, o que tu vai anunciar, seja por palavra, seja por oração, tu vai anunciar para ele, tu vai dizer, querido, sabe por que tu tá cansado? Porque chega no final, tu vai para uma outra casa e eu quero te convidar para tu ir para a casa do nosso Pai. Vamos para a casa do nosso Pai. É isso que eu e tu como igreja temos que fazer. É isso que eu e tu como igreja temos que pensar. Vamos voltar para a casa do nosso Pai. Por isso que nós temos um testemunho, por isso que nós sentamos do lado desse trabalhador, ali num tempo de folga, nós sentamos do lado dele e nós dissemos, querido, eu estava nesse lugar também, teve um tempo que eu estava escravizado, a minha mentalidade era só trabalhar e ganhar um alpiste, e ganhar uma recompensa, e ganhar um prato de comida, e eu me contentava com isso, mas houve um dia que um filho encostou perto de mim e me disse, vamos para a casa do nosso Pai. E aquilo que num primeiro momento pareceu estranho para mim, mas alguma coisa dentro de mim disse, Abba, Pai, é verdade, eu tenho um Pai. E aí eu fui junto e eu vi que tinha uma mesa preparada para mim, dentro da casa do Pai. E depois eu comecei a ter ousadia para também opinar na casa do Pai, entender a minha responsabilidade na casa do Pai. Durante algum tempo, esse filho, ele não tem condição de trabalhar, ele tem que ser carregado pela mão. Alguém carrega a gente pela mão, mas chega um momento que a gente tem que agora assumir responsabilidades e sair para trabalhar, para encontrar os nossos irmãos e trazer para dentro de casa, para trabalhar junto com a gente, com a mesma mentalidade. Então é isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está dizendo para eles. Como é que vocês saíram desse lugar? Como é que vocês voltaram? Eu saí desse lugar, eu estava escravizado, eu persegui a igreja, eu queria destruir a igreja. E um dia aconteceu que esse filho mais velho veio e falou comigo, e ele tem me orientado, e ele tem me trazido para a mesa do Pai. E eu trouxe isso para vocês também, e vocês vieram, mas vocês parece que estão voltando. Venham de novo. Venham de novo. Vocês são filhos da livre, não da escrava. Mentalidade de livre. Amém, queridos? Então, isso que eu queria trazer nessa noite para você. Meditem nessas coisas. Leiam ali aquele capítulo 16 de Gênesis. Leiam essa história. E saibam que vocês são filhos da promessa. Ainda que Abraão tenha se equivocado, ainda que Sara tenha se equivocado, a promessa continuou fiel. Ainda que a gente se equivoque, ainda que a gente erre muitas coisas, ainda que a gente trilhe caminhos que não eram para ser trilhados, a promessa continua sobre a tua vida. A promessa continua sobre a minha vida. A gente volta, a gente se arrepende. E a nossa vida entra de novo no curso da promessa, no curso da bênção, o curso da responsabilidade do filho, da descendência. Tu é filho. Tu não é escravo, tu não é mão de obra, tu é filho, tu trabalha muito, muito. Mas tu constrói junto com a tua mente de Cristo, tu pensa, tu reflete, tu medita, tu conversa, tu fala, tu opina, tu tem a autoridade do herdeiro. Amém, queridos? Graças a Deus, quero me despedir hoje assim contigo, te dizendo, tu tens a autoridade de um herdeiro e não somente a mentalidade de alguém que está só trabalhando e não sabe nem de onde vem, nem para onde vai e está contente ali. Tu sabe de onde tu veio, tu sabe para onde tu vai voltar, sabe para onde tu vai voltar? Para a casa do teu Pai. Ele está preparando lugares para ti. É a casa do teu Pai. E nós vamos estar juntos nessa mesa aí.
Amém, queridos? Graças a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Deus ilumine o coração de vocês. Deus encha vocês de sabedoria, de graça, de capacidade de absorção. Eu oro a Deus nessa noite que a vida de vocês seja um odre renovado para que possa receber todo esse vinho novo que nós temos recebido da nova aliança, a aliança da liberdade, da libertação, a aliança da promessa, que tu tenha essa capacidade de receber esse novo e de sustentar ele. O novo odre é a tua vida na comunhão do Espírito. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Reflitam nessas coisas e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Um beijo. Muito obrigado.